Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, deixando-nos tocar pela interpelação que nos vem agora da Palavra Santa de Deus, luz luzente para o nosso caminho, inspirados pela escuta de nossa amada Mãe Maria. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu irmão, minha irmã, essa palavra provocou interrogações. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus então explica-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ajuda-nos nesta importante compreensão o que encontramos no comentário sobre o Evangelho de São João de Ruperto de Deutz, abade, ao retomar o dito de Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Os convidados de meu Pai, dirá Jesus a nós, foram levados pela morte por causa do alimento proibido que seu Pai comera, descendo suas almas à mansão dos mortos e seus corpos aos sepulcros. Também eu, pão dos anjos, diz ele, serei levado e descerei com a substância em que alimenta os anjos à mansão dos mortos, onde as almas passam fome. Enquanto isso, meu corpo se esconderá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então as almas recriadas pela visão de Deus reviverão e os corpos ressurgirão no futuro. Aos que ainda se acham nesta terra, o mesmo pão é oferecido sob forma apropriada aos vivos, no sacrifício de pão e vinho, segundo a ordem de Melquisedeque. O pão que eu darei, diz o Senhor a nós, é a minha carne para a vida do mundo. Na verdade, o Pai entregou o pão dos anjos para que ele tomasse um corpo e morresse, a fim de dar a vida aos mortos. Este pão do céu nos dá um pão terrestre, irmãos e irmãs, que ele mesmo transforma em sua própria carne para dar a vida eterna aos vivos que assim o podem comer. O verbo pão dos anjos fez-se carne, assumindo um corpo, e o mesmo verbo, tendo assumido a carne, torna-se pão visível. Não porque se transforme em pão, mas porque assume o pão na unidade de sua pessoa. Por isso, como pela unidade da pessoa, o proclamamos verdadeiro Deus em nossa carne, gerada da Virgem Maria. Também proclamamos com fé íntegra e católica que este pão visível, que a invisível divindade do mesmo Verbo assumiu e transformou, é, na verdade, o corpo de Cristo. Por isso ele disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, isto é, para que o mundo redimido coma e viva, purificado primeiro pelo batismo da mancha do alimento e nos insinuado e oferecido pela serpente. Conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão, sua vivência e seu testemunho de fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um
Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.